Quer ajudar o canal? Então siga esses passos. Se inscreva, ative o sininho e marque todas. E após fazer isso, comente feito, que eu irei dar coração nos comentários de todos que fizerem isso. Posso contar com vocês? Nós temos uma dificuldade enorme de compreender a relação espaço-tempo, porque nós estamos mergulhados no universo material. A relação espaço-tempo no universo espiritual, nesse universo paralelo ao nosso material, é completamente diferente desta que nós estamos habituados. Então nós, em função dessa deficiência em compreendermos esta relação, que não é uma relação fácil de ser compreendida, tal qual a nossa subjetividade terrena, nós criamos lá o Vale dos Suicidas, tem alguns que falam do Vale dos Tatuados e outros falam das colônias espirituais onde ficam as crianças. Mas isso tudo depende do estágio espiritual, mental do espírito que está criança. Ele não é criança, ele estava criança, né? Então é subjetivo a bagagem de cada um desses indivíduos. Na doutrina espírita, que graças à misericórdia divina, cada um de nós tem um irmão que cuida, desde o projeto pré-encarnatório, passando pelas etapas da concepção, da infância e das etapas subsequentes, e que nos acompanha, inclusive, até o nosso retorno à espiritualidade. Alguns chamam de anjo da guarda, outros de mentor, né? Este espírito está ao nosso lado sempre que demanda algum tipo de atenção, né? É o espírito que leva a missão de nos acompanhar, de tal forma que o nosso projeto reencarnatório possa ser exitoso. Na maioria das vezes, é esse espírito que recebe o retorno, não só das crianças, como cada um de nós. O que ocorre é que muitas vezes nós estamos em tal desequilíbrio psíquico que não nos damos conta do atendimento que nós estamos recebendo, inclusive no que cabe à infância. Todos passam pelo umbral. Nós não nos damos conta da etimologia da palavra. O que significa umbral? Umbral é passagem, né? Porque umbral, a porta é um umbral, né? Nós temos ali o desenho da porta, é exatamente um umbral, um ambiente de passagem. Um umbral é um ambiente de passagem. Passagem do quê? É um ambiente de passagem do plano da matéria para o plano do espírito. O drama é quanto tempo nós ficamos no umbral. Este umbral ele pode ser conhecido, pode ser compreendido também como desequilíbrio psíquico, falta de orientação da nova relação espaço-tempo, excesso de culpa e das mazelas que nós vamos angariando ao longo da nossa existência terrena. A criança, por ter vindo, na maior parte das vezes, né, quando há o processo da encarnação, há quase que um completo esquecimento das vidas anteriores, das encarnações passadas. É como se fosse um computador que foi formatado, né? E ali começa a instalação dos novos softwares, das novas pastas, né? E nestas novas pastas e novos softwares da criança, muitas vezes não há os complexos de culpa, de medo, de trauma que tem já num adulto, né? Embora a psicanálise, por exemplo, nos fala dos traumas que podem ocorrer na infância e que muitas vezes arrastam-se por toda a vida, tornando-se inclusive cíclico no desencadeamento de outros dramas. Mas ainda assim, esta passagem depende mais uma vez de que espírito é aquele que está encarnado como criança. Havia antigamente a crença na Igreja Católica, uma vez que este país, Brasil, tem a sua maioria de fervorosos na fé católica, havia a crença de que as crianças, quando morriam, iam para o limbo, né? As crianças que morriam e não eram batizadas, elas iam para o limbo, que é um lugar onde não há gozo, mas também não há dor, né? Porque também cria-se muito na doutrina, e ainda alguns creem, na doutrina do juízo final, que é quando haverá o julgamento, anjos descerão e tocarão trombetas. Mas vamos imaginar isso do ponto de vista racional, né? Que Deus é esse que permite que alguns tenham uma vida longeva de 80 anos e sejam julgados pelo bem ou pelo mal que fizeram e severamente punidos
ou candidamente beneficiados, e outros que não têm a oportunidade de chegar até o batismo, sejam jogados num ambiente onde não há gozo e não há sofrimento. As coisas não podem ser tão simples assim. Este Deus não é o Deus da justiça que a doutrina dos Espíritos tão bem nos traz, né? Algumas criaturas morrem em tenra idade. E estaria aí a justiça de Deus? Aí nós podemos ir para duas doutrinas. A doutrina da punição, é porque não foi uma boa criança no passado, um bom adulto no passado, ela veio e vai morrer de novo aqui. Ou o pai e a mãe não mereciam ter um filho. Não, as coisas não são tão simples assim. Tudo há uma razão de ser. Por trás de nascimento e morte, há um planejamento, há um engendramento que é feito por parte dos espíritos superiores para que tudo se dê da melhor maneira possível, visando sempre a evolução daqueles que ficaram e daqueles que partiram. Mais uma vez depende, né? Porque imaginemos, Jesus encarnou, ele foi criança, ele foi um bebê, ele foi criança. Imaginemos que aos 7, 8 anos de idade, Jesus tivesse uma pneumonia e voltasse para a espiritualidade. Será que ele ficaria ali criança? É evidente que não. A bagagem intelecto, moral, espiritual, né, científica do Cristo, naturalmente faria com que ele assumisse a identidade daquilo que ele de fato é, né? Então isso também depende desta criança. Que criança é essa? Há casos, inclusive, na literatura espírita, de crianças, de espíritos que aceitaram reencarnar para ficar um pouco de tempo com aquele casal, com aquele papai, com aquela mamãe que vai recebê-lo, para dar a eles uma oportunidade de servirem aquela criança por algo que precisou ser reparado ou construído, ou mesmo algo que fortalecesse aquele laço matrimonial. E essa criança, então, ela não tem uma necessidade, esse espírito não tem uma necessidade de passar uma vida longeva na experiência terrena. Então ele vem, passa ali, cumpre com o seu trabalho de alguns anos e retorna para a espiritualidade. Agora, o que é mais importante nós nos darmos conta é que, geralmente, o atendimento que a espiritualidade faz e que demanda mais atenção é o atendimento aos pais, né? Porque a criança, ela está naquela fase infante de não compreensão de toda a complexidade do universo, né? Ainda que ela seja um espírito com bagagem, mas esse retorno à espiritualidade muitas vezes ele se dará aos poucos. Então ele vai assumir novamente toda a sua compleição espiritual, perispiritual inclusive, com o passar do tempo, né? Mas o pai não, os pais estão muitas vezes, né? Chico Xavier dizia que a dor que ele, Chico Xavier médium, achava a dor mais pungente de todas, mais dolorida de todas, né? Era a dor de uma mãe quando perde o seu filho. Então, no instante em que uma criança retorna à espiritualidade, há o acolhimento da criança que retorna à espiritualidade, né? Para que ela retorne da melhor maneira possível, para que ela seja acolhida, e há especialmente um acolhimento que é feito de forma bastante intensa no papai, na mamãe, nos responsáveis, para que não se desequilibrem, porque nós sabemos que ali é um processo de dor atroz, e como Deus é pai, não é padrasto, ele cuida de todas as suas criaturas. E não nos esqueçamos, nós não somos pais e não somos filhos, nós estamos pais, estamos filhos. Quem cuida de nós verdadeiramente é o nosso Pai Celestial, que acolhe os que ficam e aqueles que partem.